os cativos a buscar, a servir e a cuidar. Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, regam vida ao caminhar? Onde estão chamados a fora anunciar, humildes mais prontos a avançar? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós. Onde estão os que se unem, reunidos pra adorar, aprender e ensinar? Onde estão os que se doam, sempre prontos a ajudar, acolher e consolar? E onde estão os chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós, a igreja, eleita geração, sacerdócio real e santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou, e das trevas à luz nos resgatou, para sempre ao seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós, somos Neste momento, vamos meditar na palavra do Senhor. No livro de Atos. Capítulo 19. Atos 19.
Terceira viagem missionária, Paulo em Éfeso. Terceira viagem missionária, Paulo em Éfeso. Vamos orar. Senhor, bem que o profeta Malaquias disse, sentença da palavra de Deus. Sentença ali quer dizer o peso. O peso. Ó Senhor, nós somos frágeis. Que grande carga o Senhor nos responsabilizou. E a maior carga é esta, da palavra, da pregação da palavra. Que através dela o nosso coração seja disciplinado. Essa disciplina positiva que nos leva ao arrependimento, conversão, para louvor da sua glória. Que o Senhor abra o entendimento de cada um de nós, abra os nossos corações para bendizermos e também para ouvirmos a sua voz. No nome de Jesus, teu Filho, que eu peço e agradeço. Amém. Lucas escreveu um relato histórico-teológico do desenvolvimento da igreja. É o livro de Atos. É um relato histórico-teológico. Por quê? Lucas escreve a história, só que ele escreve a história inspirado por Deus e o seu registro tem elementos da forma de foi construída de apontar para doutrinas, apontar para o plano de Deus para a igreja. O personagem principal deste livro é o próprio Deus, a ação do Espírito, através dos apóstolos. E com esse propósito, Lucas, nos seus registros, encoraja-nos a perseverar na missão de testemunhar de Cristo. No nosso texto, capítulo 19, verso 20, você pode ler. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Lucas faz 12 resumos como esse ao longo do seu registro. Conforme a igreja progride na história, Lucas também vai demonstrando que o poder de Deus tem prevalecido. Temos percebido nos relatos aqui do livro de Atos que a mensagem da cruz é o centro da missão evangélica. Por onde Paulo passa, a mensagem da cruz é anunciada. E o foco é demonstrar que Jesus é o Cristo, ou seja, o prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Então, a cruz é que promove conversão, salvação e restauração. O propósito da mensagem, irmãos, é observarmos que o Evangelho produz na vida das pessoas. O que o Evangelho produz na vida das pessoas e o que ele produz em uma sociedade. Por exemplo, comunhão com a igreja, arrependimento e abandono do engano. Recorrentemente, nas pregações, nas cidades pelas quais Paulo passou, isto acontece. Comunhão com a igreja, arrependimento, abandono do engano. Como isso é possível? Somente pela pregação da cruz de Cristo, a sua obra salvadora. O objetivo pastoral é que vocês sejam encorajados por esta mensagem da cruz de Cristo, verificando o seu poder e experimentando o seu poder. Nós temos, irmãos, aqui no contexto da nossa passagem, o início da terceira viagem missionária, que começa ali no versículo 23 do capítulo 18. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, versículo 24 do capítulo 18, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente
e poderoso nas Escrituras. Então, o apóstolo Paulo retorna da segunda viagem missionária, para um pouco em Éfeso. Ele tem contato com Apolo, que é um pregador, provavelmente um rabino, que está pregando o evangelho. Nesse meio tempo chegou o Apolo ali. Paulo deixa Priscila e Áquila e vai embora. Chega no seu porto, que é Jerusalém, e depois Antioquia da Psídia, e começa então a terceira viagem missionária, que nada mais é do que o trajeto da primeira viagem. Só que ele passa agora confirmando a fé dos eleitos, fortalecendo os discípulos. Esta é a terceira viagem missionária. É a primeira, ao contrário, com uma ênfase agora que ele ainda não tinha chegado em Éfeso. Tudo bem? A região ali é do Ásia Menor. Você vai lembrar daquelas igrejas do Apocalipse, que as 7 igrejas estão ali na região da Ásia Menor, que é a influência da igreja de Éfeso. Ele passa, então, revisitando as cidades e fortalecendo os discípulos, até que na terceira viagem chega em Éfeso. No capítulo 19, versos 1 a 6, ao chegar ali, o apóstolo Paulo prega o evangelho a alguns discípulos, entre aspas, e há algumas conversões. E este é um ponto aqui. Paulo em Éfeso, o encontro com esses discípulos e como Deus confirma através do batismo. Vamos ver. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando credes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então ele está em Éfeso. Éfeso é uma cidade também importante do Império Romano. Destaco a questão da sua religiosidade. Havia ali em Éfeso um sincretismo religioso muito grande. Um templo enorme dedicado à deusa Diana. Tá bom? E eles tinham uma prática de ocultismo, magia, feitiçaria, que era amplamente divulgado. A influência de Éfeso religiosa se estendia a boa parte da Ásia Menor. Então, é importante lembrarmos disso. Havia um sincretismo religioso em Éfeso, e era uma cidade bastante idólatra, assim como as outras que Paulo passou. Encontra alguns discípulos, como a gente viu. A princípio, Paulo pensou que eles fossem cristãos. Mas, ali, brevemente, na conversa com eles, viu que não eram. Tinham sido provisoriamente batizados com o batismo de João Batista. O batismo que é a representação visível do arrependimento. João Batista, então, foi o precursor de Jesus. O seu batismo anunciava aspectos da antiga aliança. E este batismo era fundamentalmente de arrependimento e preparatório, porque haveria de vir aquele cuja sandálias ele não era digno de desatar. Ele batizava com água, mas futuramente eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então, estas pessoas que Paulo encontra estão neste estado. No livro de Atos, nós tínhamos os judeus, que foram batizados com o Espírito Santo. No livro de Atos, nós tínhamos os samaritanos, que não eram um povo misto. Nós tínhamos os gentios, e agora nós temos aquele grupo de pessoas que está ainda em suspense entre a antiga e a nova aliança. Este é o quarto grupo, e por isso que nós temos aqui este derramamento do Espírito Santo. O objetivo é este,
de mostrar que agora a igreja alcançou todos os grupos existentes até então. Os judeus, os samaritanos, os gentios e o grupo que estava ali em suspense entre a pregação de João Batista e a vinda de Jesus. Assim como todo cristão, eles precisavam receber o batismo no nome de Jesus e o próprio Espírito Santo. Tá bom? Então, há aqueles que usam esta passagem para dizer que é um segundo batismo, ou que o batismo com o Espírito Santo é um passo seguinte ao batismo com água. Este texto não pode justificar isto. Por quê? Porque não se trata de cristãos. Eram pré-cristãos, por assim dizer, e precisavam ouvir o Evangelho, serem convertidos a Cristo e, no seu nome, serem inseridos na nova aliança. Então, Paulo prega a eles e, como a gente viu, eles recebem o batismo. Assim, irmãos, é razoável pensar que eles não sabiam que o Espírito Santo já tinha sido concedido e que a nova aliança estava em vigor. Quando nós lemos aqui, no versículo 2, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, todas as versões em língua portuguesa, as mais recorrentes, trazem esta ideia de que este grupo de discípulos de João não sabia que existia o Espírito Santo. Só que essa tradução aqui, ela tem um probleminha. Por quê? Porque João Batista disse que vocês são batizados com água, mas em breves dias serão batizados com Espírito e com fogo. Todos os discípulos de João sabiam quem era o Espírito. Então, qual é a resolução dessa questão? Está escrito aqui, nem ouvimos que existe. Essa palavra existe é um verbo no grego que é estin, que pode ser traduzido de diversas maneiras. Uma das maneiras que pode ser traduzido, e eu acho que é melhor, essa tradução, inclusive, é feita pelo reverendo Paulo Sérgio e Odair Olivetti, no seu grego Novo Testamento Crítico. Eles traduzem assim, nem mesmo ouvimos que o Espírito Santo está aí. Essa é a melhor tradução. Ou seja, o que eles não sabiam é que o novo ministério, o ministério da nova aliança, inaugurado em Cristo na ceia e principalmente no batismo em Pentecostes, tinha acontecido. Eles não sabiam, portanto, que o Espírito Santo já tinha sido derramado. E por causa disso, nós sabemos e deduzimos que eles ainda não eram cristãos. Desse jeito, Paulo inicia seu ministério em Éfeso, confirma-os com o batismo através do nome de Jesus. E eles então recebem o Espírito Santo, falam em línguas, e estas línguas são línguas inteligíveis, né? Línguas estrangeiras, e também profetizam. Aquilo que aconteceu em Jerusalém, por causa do alcance dos judeus, aquilo que aconteceu na Samaria, aquilo que aconteceu em Jope com os gentios, agora falta o último grupo a ser alcançado, que é aquele que estavam, vou usar essa expressão, né? Estavam no limbo, entre a antiga aliança e a nova aliança. Havia alguns ainda, como o próprio Apolo, que não tinha ouvido sobre o Espírito Santo, sobre esse derramamento abundante. Paulo, então, batiza e eles recebem o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo é derramado? Primeiro, autenticar a conversão a Jesus Cristo. Eles precisam ser reconhecidos externamente como um grupo que agora faz parte da igreja. Segundo, selar visivelmente a entrada deles na nova aliança. Eles não estão mais sob a antiga dispensação, no batismo de João, mas eles estão agora no batismo, no nome de Jesus Cristo, na nova aliança. E em terceiro lugar, capacitá-los para o testemunho com poder. Então, o apóstolo em Éfeso, a primeira coisa que acontece, a confirmação dos novos discípulos de Cristo através do batismo do Espírito Santo, e eram 12 homens, está pronto, não há mais nenhuma uma classe
em que não tenha sido derramado o Espírito Santo. Portanto, essas 4 passagens que eu citei, esses 4 eventos, eles não podem ser prescritivos para a igreja. Ou seja, eles não devem se repetir, porque não é essa a intenção de Lucas. A intenção de Lucas é registrar o progresso da igreja e a universalidade do derramamento do Espírito Santo. Todas as classes já chegaram, por isso nós não cremos que depois do batismo com água você precise necessariamente profetizar ou falar em línguas. Se você falar em línguas, tem que ser 1 ou 2 e deve ter intérprete. Se não houver isto, não é línguas, não é Bíblia. Tudo bem? O apóstolo, então, depois desse evento, vai para a sinagoga como uma estratégia que nós temos visto recorrente, fica ali na sinagoga 3 meses e depois ele novamente se retira da sinagoga por causa dos críticos, da sua influência, vai pregar na escola de Tirano. Capítulo 19, versículos 8 a 10, ministério de Paulo na sinagoga e na escola de Tirano. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, essa palavra caminho com letra maiúscula significa o conjunto de doutrinas de Cristo. Diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então Paulo pregou na sinagoga por 3 meses, discutiu sobre o reino de Deus, era o que ele fazia, anunciando Cristo como o Redentor, aquele que veio para salvar, para perdoar os nossos pecados. Mas houve oposição. Ele se retira para a escola de Tirano, que era uma espécie de local de palestras, e passava ali uma parte do seu dia ensinando. Não sabemos quem era Tirano. Alguns sugerem que ele tenha sido um convertido ali da sinagoga e que fez essa benesse para o evangelho, né? Abrindo as portas para que Paulo pregasse. Nesse ínterim, irmãos, Lucas relata alguns fenômenos, um fenômeno, na verdade, extraordinário, os milagres que aconteciam através do apóstolo Paulo. Nos versículos 11 a 16, nós temos o poder de Deus versus o poder dos homens, ou poder demoníaco. Lembre, tudo isso está acontecendo em Éfeso. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Parece uma redundância, né? Um milagre já é algo extraordinário. É porque aqui foi extraordinário além do extraordinário, vamos dizer assim. Foi algo inusitado, que não tinha acontecido entre os apóstolos ainda. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Eu me lembro, não sei quem tem uma versão da Bíblia falada, né? Que ele diz assim, quando está falando o texto, mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas quem sois vós? Acho muito interessante. Ficou muito marcado para mim isso daí. Para trocar, de fato, a entonação, né? Não é a mesma pessoa que está falando. É o demônio. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Irmãos, Deus realiza milagres pelas mãos de Paulo, a ponto de lenços avençais, tocados por ele, curarem os enfermos e expulsarem os espíritos malignos. Aquela cidade estava envolvida em misticismo, curandeirismo,
ocultismo, magia negra, entre outras coisas, que era uma prática comum naquela sociedade. Você deve se lembrar em Atos 8, quando Simão, o mágico, fica muito interessado no Espírito Santo. E ele pratica ali o sionismo, ele quer comprar um benefício espiritual. Então Pedro diz, olha, você vai com o seu dinheiro para o inferno. Havia então muitos charlatães. Não é de hoje, tá bom, irmãos? Fala assim, mas a igreja brasileira, a igreja... Não, charlatão em religião sempre existiu e sempre existirá. E quem é que dá ibope para charlatão? Quem não conhece o poder de Cristo e a sua palavra. Só dá ibope para esse tipo de gente. Inclusive, o charlatanismo não se restringiu àquelas religiões marginais, mas também, hoje, ele adentrou o evangelicalismo brasileiro. Você encontra mais o nome do diabo nas igrejas do que fora dela. Nas igrejas, entre aspas, né? Nas denominações que se dizem evangélicas. Então, irmãos, era um caso aqui bastante crítico. Por isso, Deus precisou usar este meio para comunicar o poder àquelas pessoas que estavam acostumadas com essas coisas extraordinárias, mas falsas. Paulo, então, através o Senhor, através de Paulo, fazia com que isto acontecia. Mais uma vez, por causa de uma circunstância específica, Deus agiu conforme a sua soberania, e Ele faz isso. Ele pode fazer milagres, nós cremos nisso hoje. Contudo, nós precisamos entender o contexto. Era uma cidade paganizada, idólatra, mística, sincrética, e Deus se rebaixou, entre aspas, para que eles pudessem compreender o poder de Cristo. E aí eles viam que um lencinho curava. Imagina. Fala, isso aqui eu nunca tinha visto. Pega ali um lenço de Paulo, passa. Alguns falam assim que entraram na lavanderia de Paulo escondido, né? Vamos pegar aqui algumas coisas, uns vestidos. Mas era algo extraordinário que Deus estava fazendo através de Paulo, porque Deus tinha um propósito. O sinal confirmava a palavra. Neste incidente, então, alguns exorcistas tentam invocar o nome de Jesus para expulsar o demônio, mas eles são atacados pelo espírito maligno. Ou seja, eles não conseguem submeter. E havia, sim, o exorcismo era muito comum em Éfeso, e ali eles usavam vários nomes, até o nome de Salomão. Era uma cidade bem paganizada. E eles, então, tentaram ali usar o nome de Jesus, à revelia. Falaram, em nome de Jesus, sai. E o demônio, muito mais consciente, né? Fala, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus. Igual a piada, eu conto piada, mas é didático, tá? Tava a pessoa na Sé, aqueles movimentos, né? E eu tinha um endemoniado, a pessoa falou assim, era um jovem convertido, né? E tinha o pastor mais velho. Aí o demônio tava ali, e o jovem convertido falou pro pastor, deixa eu expulsar esse daí. O pastor, olha não, hein? Não, deixa comigo. Tá bom. Aí o cara começou a estrebuchar e falou, sai dele, magrão. E aí o diabo falou assim, o Satanás falou assim, se eu sair dele, eu vou pra você. Fica nele, magrão. Às vezes é assim que as pessoas têm feito, né? Uma conversa com um demônio, entrevista, qual é o seu nome, fala aí o RG. Isso não acontece na Escritura. A única vez que acontece é aqui. A única vez que ele fala, e ele tem um propósito específico, explicar que o poder de Cristo é superior ao poder dos demônios. É bem assim, está bem claro a nós. Então, irmãos, esse incidente demonstra a diferença entre o poder do nome de Jesus e o misticismo da cidade. A humilhação dos exorcistas locais serviu como testemunha à fé salvadora. Os demônios tinham mais clareza de quem era Jesus do que os moradores daquela cidade. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, quem é você?
Então, irmãos, esta humilhação tornou-se pública. Lembra do resumo de Lucas? E a palavra prevalecia poderosamente. A palavra prevalecia poderosamente. É este o objetivo do relato de Paulo. Mostrar que a palavra prevalece poderosamente e não que a igreja tem que sair aí catando o demônio pelo rabo. Tá bom? A pregação da salvação em Jesus Cristo era confirmada pelos sinais. Lembre disso. João escreve sobre os 7 sinais que ele registrou em seu livro. Estes sinais foram escritos para que creiais. E crendo, tenhais vida em seu nome. Todo sinal aponta para a cruz de Cristo. Todo sinal deve confirmar a pregação. Ninguém pode vir à fé se não houver pregação. Eu posso expulsar aqui 5.000 demônios, mas se não tiver em acordo com a palavra, nada irá acontecer. E é o que realmente acontece aí, que a gente tem visto aí fora. E assim, pastor, você acredita em possessão demoníaca? Sim, eu nunca presenciei, sendo sincero, e se presenciei, não percebi. Tá? Nunca presenciei, mas creio sim na existência destes grupos e também sempre ensino que, inclusive a gente falou sobre isso no Batalha Espiritual, que a cruz de Cristo cancelou o escrito de dívida e expôs publicamente os demônios e suas potestades. E o Senhor Jesus Cristo triunfou deles na cruz. Então a vitória de Cristo sobre os demônios já está dada. A gente não precisa se preocupar com isso, mas sim, e eu quero dar um exemplo aqui da Sophia Miller. Os irmãos ouviram que a irmã Ivone colocou no grupo? Sophia Miller é uma missionária americana do século XIX. Talvez eu erre aqui, século XIX ou XX. Ela quer ser missionária entre os índios na Amazônia. Ela acaba chegando na Amazônia, ela quer chegar a povos não alcançados. E eles dizem para ela, Sophie, não vai que eles vão te matar. E a Sophie insiste, porque ela disse, eu não tenho um chamado, eu ouvi uma ordem e obedeci. E ela se tornou uma missionária poderosíssima entre os Curupac da língua Baniwa. E hoje, se você for lá, qual é a religião predominante entre os índios? Católico e evangélico, por causa dela. Então, essa mulher foi lá, em uma tribo, ela foi convidada pelo chefe da tribo, e ele ofereceu uma deliciosa canja de galinha, com tempero extra, o veneno mais mortífero que ele tinha ali. O veneno poderia matar um adulto em 5 minutos. E ele colocou, para garantir, 5 gotinhas, para matar 5 adultos. E a Sophie Miller comeu a sopa, e o pessoal esperando, agora vai morrer. Já olhando o relógio, né? 5 minutos, 10 ela não passa. Passou 5, passou 10, e ela não morria. Aí, de repente, ela começou a sentir uma dor de estômago muito forte. Ela falou, agora morre. Ela vomitou. E eles pensaram, não morreu? Alguma coisa está errada. Não colocaram veneno suficiente. Ou colocaram o veneno do Paraguai, né? Pirata. E aí um cachorrinho, coitado, foi lamber o vômito, morreu na hora. E eles viram então que, por aquele caso, não significa que é um milagre, mas por aquele evento, Deus mostrou no coração deles que o poder de Cristo é superior ao poder do curandeiro. E o curandeiro foi o primeiro a se converter, e toda a tribo Curupac veio a Cristo. Recentemente, século XIX. Então isso acontece, tá bom, irmãos? Nós somos presbiterianos, mas nós somos bíblicos. E quando a Bíblia fala e ensina as coisas, a gente entende. Há sim possessão, há esse tipo de poder que é contra a expansão do reino, como a gente já pregou aqui. Mas Paulo, e tudo isso concorre para quê? Que o nome de Jesus seja engrandecido. E a última parte do sermão, e agora um pouquinho mais longa, o impacto da pregação e dos sinais. Versículos 1 do versículo
seguinte, versículo 17 a 20. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso, aquele vexame nacional, né? Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Este é o ponto pelo qual a palavra é pregada, este é o ponto pelo qual os sinais acontecem, este é o ponto pelo qual os demônios se submetem às roupas de Paulo e às enfermidades, para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Se algum outro evento na igreja não concorre para isto, a igreja está errando o alvo. Muitos, então, recebem o nome do Senhor. Versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, o arrependimento. Quais são as suas más obras que você precisa confessar? Quais as suas más obras você precisa se converter? Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os preços, achou-se que montava 50 mil denários. Não dá para entender que 50 mil denários, que havia alguns cálculos diferentes, mas dá para saber que um denário é um dia de trabalho. Então põe aí o seu dia de trabalho. 50 mil vezes isso. Eu não posso contar que eu sou professor, então o salário é pequenininho. Mas enfim. 50 mil denários. Daria alguns milhões hoje. Aqueles curandeiros, os adivinhos, como se chama? Os que praticavam magia. Isso não está longe de nós, irmãos. Nós temos uma pessoa próxima que é metida nisso. Começou há pouco tempo com magia. E o seu semblante foi tragado. A pessoa parece um fantasma. Metido nisso. Então eu quero dizer, talvez, eu penso que entre nós não há. Mas se há alguém metido... E adolescente gosta disso, né? Adolescente é levado ao ocultismo, esoterismo. E isto existe sim, é demoníaco. Mas o que nós estamos vendo é que o poder de Cristo prevalece sobre tudo isso. É que a mensagem da cruz prevalece sobre tudo isso. A ponto dessas pessoas jogarem seus livros na fogueira. Eles poderiam colocar no sebo, né? Eu vou vender isso aqui porque já pensou? Como achar um marido em 5 dias? Cheio lá. Como ter uma prosperidade financeira com apenas 3 passos? Como curar da dor? Eles tinham tudo isso nesses livros, eram caros e raros. E o que eles pegam estas obras e queimam em praça pública. O que há é, como eu disse no começo, na introdução, um arrependimento. O que há é uma comoção quase que toda a cidade, tocada pelo Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da cruz. Então, pessoas se convertem e muitos queimam os seus livros de magia e ocultismo. A fé cristã prevalece sobre o paganismo. Seguindo, irmãos, um outro evento, e Lucas registra no versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Este é o intuito do relato, mostrar que em um ambiente hostil, de oposição, um ambiente religioso, em que os demônios estão ali enfrentando diretamente a fé, a palavra do Senhor crescia e prevalecia. O apóstolo Paulo então decide que ali já deu, ficou 3 anos em Éfeso, é o suficiente, decidiu que sairia para Jerusalém, depois pensando em ir para a Espanha. E no versículo 23, Lucas registra mais um ato
que é um tumulto. Qual foi o impacto, então, dos sinais? Muitas pessoas recebem o Senhor como Salvador, outras deixam sua antiga religião e agora muitos deixam de comprar os ídolos. O que acontece é que a pregação do Evangelho foi tão poderosa nessa cidade que as pessoas que adoravam a deusa Diana, que era a principal deusa e tinha muita influência na Ásia Menor, as pessoas começaram a deixar de comprar os souvenirs. Era o chaveirinho, falando na nossa língua, tá bom? O chaveirinho, a fitinha, o olhinho, a arquinha, o turbantezinho, o chofarzinho, parou de comprar essas coisas. A fotinho, o livro, e haja, como se chama? Haja criatividade, né? Souvenirs. Muitos de Éfeso deixaram de comprar os souvenirs da Diana, e quem achou ruim? O chefe do sindicato dos fabricantes de souvenir. Falou, essa mensagem vai quebrar a lojinha. E isso causou um grande alvoroço na cidade. Vamos lá. Por esse tempo, houve um grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, nichos é pequenos réplicas do templo em prata, e dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, sabeis que este ofício vem à nossa propriedade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também do próprio templo da grande Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então este é o problema. O foco de Demétrio não era com a religião, mas era com a economia. E o templo de Diana era um dos pilares econômicos da cidade de Éfeso, tá bom? Contribuía para o seu crescimento civilizacional. Então não está entrando dinheiro, o que acontece? Começaram então a empenhar-se contra a pregação do Evangelho. Entre tudo isso, o impacto da mensagem na economia local, deixaram de comprar amuletos, usam um amuletinho. Era comum em Éfeso ter algumas orações místicas, e essas orações eram em rolos pequenininhos, e eles colocavam no pescoço, e ficavam com aquele rolinho ali, com aquela oração mística. A fabricação de souvenirs tinha declinado. A economia desse grupo estava indo de mal a pior. E Paulo, então, continuava a pregar. Assim como aconteceu em Tessalônica, na igreja de Tessalônica, ele escreve na sua carta, que muitos deixaram os seus ídolos, voltando-se para o Deus vivo. Então o impacto da pregação é poderoso na cidade. Depois tem uma grande confusão, uma assembleia reunida num teatro, que por fim é dissolvida com muito custo. E ali, irmãos, nesse momento, Paulo quase morreu. Eles queriam que Paulo comparecesse diante da multidão. E quando Paulo escreve que ele esteve com feras em Éfeso, provavelmente foi essa situação aqui, que eu me desesperei da própria vida. Fala, agora eu vou morrer. E assim, irmãos da igreja, caminho. O Evangelho é o poder de Deus. A conversão e a nova vida tornaram-se realidade. E a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Como é possível a conversão e o arrependimento tão radical? Como é possível a conversão e o arrependimento tão radical?
como o ambiente paganizado, sincrético, converteu-se e arrependeu-se. Como? Através da pregação da cruz de Cristo. A cruz de Cristo dissipa todo o engano e auto-engano do coração e produz fé salvadora. Por que é possível arrependimento e conversão e o aumento da igreja? Resposta: é possível porque o servo sofredor entregou-se na cruz. A igreja, tal como vemos no livro de Atos, é resultado direto da obra de Cristo. Abra sua Bíblia em Isaías 53, por favor. Estamos caminhando aqui agora, já é a aplicação final. Tenha só um pouco de paciência. São 41 versículos e é panorama. Então, Isaías 53. Como a palavra do Senhor cresce e prevalece. Resposta: não é por Paulo, não é pela estratégia, mas por causa da mensagem. A cruz de Cristo é que faz com que a igreja cresça. E eu disse, o resultado direto da obra de Cristo. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Éfeso era uma cidade religiosa, mas caminhava para a perdição, culpada por seus pecados. Auto-enganava-se com sua religião, auto-enganava-se com sua filosofia, com a tradição, com a ganância. Quando eles ouviram que o Evangelho consiste em Cristo assumir a ira de Deus, pagando pelos seus pecados, reconciliando você com Deus, somente pela graça e pela fé, o que eles fizeram? Eu não quero mais saber desses livros aqui não. Cristo pagando pelos pecados do seu povo, reconciliando-nos com Deus pelo perdão dos nossos pecados. Continua o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele, não sobre você, sobre Ele, a tua iniquidade. O teu crime foi imputado a Ele. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abria a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, não dele. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça e nem culpa se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar o justo pelo injusto. Aquele que obedeceu por pessoas desobedientes. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Quem é a sua posteridade?
são vocês, a igreja do Senhor. Quando ele entregou a sua alma como oferta para a purificação dos pecados, ele recebeu a sua vida como pagamento. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Destaque para o versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Porque é possível uma conversão, um arrependimento tão radical? Porque é o salário pela obra de Cristo. Ele entregou-se na cruz, voluntariamente. E como resultado do seu trabalho, do seu penoso trabalho, é a tua vida. É a vida dessas pessoas em Éfeso. Deixaram o pré-cristianismo. Estavam lá em João Batista. Não tinham o Espírito Santo ainda. Mas ao ouvirem no nome de Cristo, foram batizados e recebidos na igreja. Fruto do seu penoso trabalho. Aqueles que estavam com sua filosofia, seus livros de filosofia humanista, suas vã religiosidade, pega tudo e joga fora. A cruz dispôs a vontade daquelas pessoas. Elas só receberam a Cristo porque primeiro Cristo se entregou por elas. É o fruto do seu penoso trabalho. Versículo 11. Ainda. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte. Por isso que o Evangelho é pregado ao longo do livro de Atos e o resultado vem. Porque a cruz dissipa o auto-engano do coração, produz fé salvadora. A obra da cruz produziu vida naqueles pré-cristãos, regenerando o coração. A obra da cruz dispôs a vontade daquelas pessoas para abandonarem a filosofia. A obra da cruz compeliu pessoas a rejeitar os ídolos, a tradição religiosa. Eu não vou mais comprar nada em igreja nenhuma, dizendo que isso é um tipo de sacrifício que agrada a Deus. Eles amavam a religião das obras, do fazer. E eles ouvem a cruz. Você não faz nada, quem fez tudo foi o Filho de Deus. Creia. E se você crer, os seus pecados serão perdoados. O Senhor, Deus Pai, nos liberta do império das trevas e nos transportou para o reino da Filha do seu amor. A Igreja Presbiteriana Conquista e as igrejas que vierem a existir só se tornam possíveis de existir por causa do ministério de Cristo na cruz. E é esta mensagem irresistível aos eleitos que transtornou Éfeso. Então nós temos aqui um panorama da terceira viagem missionária. O Senhor Deus o ajude e abençoe. Amém. Onde estão os pescadores, os cativos a buscar, a servir e a cuidar?
carregam vida ao caminhar. Onde estão os chamados a fora anunciar, humildes mais prontos a avançar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra a pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos Onde estão os que se unem, reunidos pra adorar, aprender e ensinar? Onde estão os que se doam, sempre prontos a ajudar, acolher e consolar? E onde estão os chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra a pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós, a igreja, eleita geração, sacerdócio real e santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou, e das trevas à luz nos resgatou, para sempre ao seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor,